Na segunda carta de Paulo a Timóteo, ele escreve no capítulo 2, versículo 2, e as palavras que você me ouviu dizer, confie-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Eu gostaria de ilustrar essa palavra nesta manhã, e para isso eu conto com a ajuda da minha amiga, a Petronova. Ela é russa e por isso ela tem esse nome diferente. Digamos que ela seja Deus. Deus é o princípio de todas as coisas. Deus é o Criador, Ele está no princípio de tudo. E Ele, em determinado momento da história, envia Jesus Cristo ao mundo. Então Jesus Cristo vem até nós como instrumento de reconciliação de toda a humanidade com Deus. Para essa tarefa, Jesus Cristo morre na cruz, nos reconcilia com Deus e agora envia também pessoas para falar dessa notícia para diante. Temos, por exemplo, ele escolhendo os seus discípulos, 12 deles mais próximos de Jesus. E também os envia com essa tarefa de continuarem fazendo discípulos de Jesus. E eles assim o fazem. Temos, por exemplo, Pedro, Mateus, Tiago, homens e mulheres que fizeram outros discípulos. Por exemplo, temos aí o apóstolo Paulo, que é um discípulo posterior, e o próprio apóstolo Paulo citando Timóteo como um discípulo dele. Então temos aqui discípulos dos discípulos, que por sua vez também fizeram discípulos, ou seja, continuaram essa tarefa, essa missão que Deus lhes confiou. Então, aqui estamos nós hoje, como discípulos de discípulos de discípulos, discípulos que foram feitos discípulos por outros discípulos de Jesus. A pergunta que fica nesse momento é: sai alguma coisa daqui? Bom, isso vai depender de nós, vai depender de você, vai depender de mim. Mas a ordem é clara. Aquilo que nós ouvimos, isso nós passamos adiante. Há homens e mulheres fiéis que podem passar adiante de novo. Então Deus está no princípio de todas as coisas. Envia Jesus Cristo ao mundo para nos reconciliar com Deus. Jesus escolhe seus discípulos com a tarefa de ir e fazer discípulos. E eles fazem isso. E assim chega o Evangelho até nós, que precisa ser levado adiante. Assuma você também essa tarefa de fazer discípulos de Jesus até os confins da terra. Que Ele nos ajude para isso com o seu Santo Espírito e com a sua palavra. Amém.